Vamos lá, pessoal, dando continuidade aí. Vamos ao nosso segundo item do roteiro de direitos individuais homogêneos. Vou tratar com vocês agora da parte relacionada ao regime jurídico da coisa julgada material. Então, eu vou tratar com vocês de um tema que difere muito do que vocês viram nos demais casos. E aí que a gente vai ter que ter uma certa cautela. Dentro desse segundo ponto do regime jurídico da coisa julgada ou da imutabilidade, como a gente fez aí, por isso que vão ser 3 tópicos, a gente vai primeiro tratar do prisma subjetivo e depois eu vou tratar do prisma objetivo. Tudo bem? Então, começando com o prisma subjetivo, vamos lá. Abram, por favor, no artigo 103, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 103, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor. Como vocês bem sabem, quando a gente trabalha com tutela coletiva, obviamente a eficácia subjetiva ela tem que suplantar os limites formais da demanda, para que possa atingir justamente aqueles que titularizam o direito material subjacente. Beleza? Então vamos lá. Se você olhar e se ativer, obviamente, a literalidade do artigo 103, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, você vai encontrar lá a seguinte redação: eficácia erga omnes. A eficácia subjetiva ela é erga omnes, ou seja, igualzinho que é do direito difuso. Então, caindo numa prova objetiva, não tenha dúvida, é essa a resposta que você vai dar. A eficácia erga omnes, tal qual está prevista lá no artigo 103, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, se você usar lições da doutrina, exemplo aqui do Kleber Masson, com o qual eu até concordo com a premissa dele, ele diz o seguinte: como é que eu posso aplicar a eficácia erga omnes se o resultado do processo não vai atingir todos de maneira indistinta? Porque ele não tem como atingir todos de maneira indistinta, porque nos direitos individuais homogêneos nós estamos diante de sujeitos determinados. Se são sujeitos determinados, eu não posso atingir todos de forma indistinta. Eu tenho que atingir só aqueles indivíduos que titularizam o direito material. E aí ele preconiza que deve ser utilizada a nomenclatura eficácia ultra partes. Eu não sei se essa nomenclatura deve ser a mais adequada. Há quem sustente, por exemplo, que a nomenclatura mais correta seria eficácia erga victima. Só para você ver ideia, eficácia erga victimae, só porque o E não é pronunciado no latim, quando ele está no final. Então, erga victimae. Então, vejam só. Por que seria essa eficácia erga victima? Porque eu vou atingir, ou melhor, o resultado só vai atingir aqueles que efetivamente titularizam o direito material, aqueles que foram vítimas do evento. Puxa no Remember, qual é o vínculo que existe entre os sujeitos que titularizam os direitos individuais homogêneos? Qual o tipo de vínculo que existe entre eles? É um vínculo fático, é um fato comum a todos. Ou veja, se o fato é comum a todos, então significa dizer que eles são vítimas daquele mesmo fato. Então eu não posso aplicar eficácia erga omnes, porque vai atingir todos de forma indistinta, não é essa a ideia. Mas, repito, a literalidade da norma é essa, eficácia erga omnes. Da mesma maneira que a gente viu nos outros direitos materiais, digamos assim, aqui eu também posso sustentar a ideia do chamado transporte in utilibus da sentença coletiva. Aqui, na verdade, com muito mais vigor. Quando a gente for estudar execução e liquidação de sentença coletiva, a gente vai ver exatamente uma discussão sobre qual seria a extensão dessa, digamos, dessa possibilidade de transportar o resultado do processo coletivo para a sua esfera individual. Mas abram, por gentileza, no artigo 103, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Esse artigo ele é claro em preconizar a possibilidade das vítimas e até mesmo de seus sucessores promoverem não só liquidação, como também execução no plano individual. Então, o que é isso? Senão o chamado transporte in utilibus
da sentença coletiva. Beleza? Repito, qual é a ideia do chamado transporte in utilibus? É a de você transportar o resultado positivo, o resultado benéfico do processo coletivo para a sua esfera jurídica individual. Essa que é a ideia do chamado transporte in utilibus. Tem um detalhe importante aqui. O regime jurídico in utilibus nos direitos individuais homogêneos encontra uma peculiaridade. Peculiaridade esta que vocês vão encontrar no artigo 103, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 103, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Vocês vão fazer uma remissão imediata do artigo 103, parágrafo 2º do CDC para o artigo 94, também do CDC, também remissão ao 18, parágrafo único do Código de Processo Civil. Vamos lá, qual é a ideia? Regra geral. Cara, você pode anotar isso. Se eu já falei isso uma vez para vocês, não se preocupe, isso tem que ficar introjetado para você falar já de forma imediata. Olha só a ideia. Regra geral no processo coletivo. O resultado de um processo coletivo só atinge a esfera jurídica individual para beneficiá-la, jamais para prejudicá-la. Então, o resultado de um processo coletivo só atinge a esfera jurídica individual para beneficiá-la, jamais para prejudicá-la. Beleza? Tranquilo, essa é a regra geral. Contudo, nos direitos individuais homogêneos, é plenamente admissível a chamada intervenção individual no processo coletivo. Então, a vítima ou até mesmo o seu sucessor, eles podem ingressar no processo coletivo, como litisconsortes. Dá uma olhada lá no 94, veja se ele não fala que eles vão entrar como litisconsortes. Vai lá no 18, parágrafo único do Código de Processo Civil, veja se o legislador não fala em assistência litisconsorcial. Pois bem, eles vão ingressar no processo coletivo como intervenientes. Se eles ingressarem no processo coletivo como intervenientes, vai mudar o regime jurídico da coisa julgada com relação a eles. Vai mudar o regime jurídico da coisa julgada com relação a eles. Vai mudar da seguinte maneira. Qualquer que seja o resultado do processo coletivo, qualquer que seja o resultado do processo coletivo, ele vai atingir a esfera jurídica individual. Então, qualquer que seja o resultado do processo coletivo, ele vai atingir a esfera jurídica individual. Então, tanto o resultado benéfico quanto o resultado prejudicial vão atingir a esfera jurídica daquele indivíduo que ingressou no processo. Por isso que eu falei, cuidado com o 103, parágrafo 2º. Você vai ter que lê-lo a contrário senso. Beleza? Terceiro e último item, modo de produção da coisa julgada. De que forma é produzida a coisa julgada material no caso de direito individual homogêneo? De novo, voltem ao 103, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor. Estaremos diante da chamada imutabilidade secundum eventus litis. Imutabilidade secundum eventus litis. Reparem que o resultado do processo coletivo, ele é uma condição para a formação da coisa julgada material. Portanto, eu posso dizer que a imutabilidade da sentença de mérito nesse processo coletivo, a imutabilidade da sentença de mérito neste processo coletivo, estará condicionada ao resultado da demanda, ao próprio resultado da demanda. Então, é verdade que reparem que o 103, inciso 3, tem um trecho que coloca assim, ó, apenas no caso de procedência. Apenas no caso de procedência. Tudo bem? Bom, daí surgem os seguintes questionamentos, que na verdade é um só, mas que você pode destrinchar em números. Vejam o detalhe importante. Pergunto aos senhores, se a sentença do processo coletivo que veicula a tutela de direitos individuais homogêneos tiver como conteúdo improcedência por falta ou insuficiência de provas,
improcedência, por falta ou insuficiência de provas. Vos pergunto, essa sentença fará coisa julgada material? E aí, senhores? A gente não fica com aquela lembrança dos direitos difusos e coletivos em sentido estrito, nos quais a sentença de improcedência por insuficiência de provas só faz coisa julgada formal? A gente tem essa lembrança. Mas aqui nos direitos individuais homogêneos, não. Aqui não se aplica a imutabilidade secundum eventus probationis. Repito, não se aplica a imutabilidade secundum eventus probationis. Na doutrina, o pioneiro para sustentar essa tese foi o Pedro Lenza. E o STJ encampou essa tese. Então, repito, nos direitos individuais homogêneos se aplica a imutabilidade secundum eventus litis e não se aplica a imutabilidade secundum eventus probationis. Tudo bem? Então ficamos por aqui. Bons estudos a todos.